Olá! Hoje eu venho trazer para vocês um pequeno recorte, uma pequena observação e apresentação do capítulo 27, ao qual nós encerramos o nosso bimestre com esse último texto. O nome do texto do capítulo é O Brincar como Ferramenta de Avaliação e Intervenção na Clínica Analítico Comportamental Infantil. Esse texto é um texto da Giovanna Delprete e da Sônia Meyer, e elas têm o objetivo de mostrar para todos nós qual é a função do brincar dentro do atendimento clínico. Esse brincar é um brincar despretensioso, sem objetivo, apenas para estabelecimento de vínculo, para transformar o processo terapêutico em algo atrativo, interessante ou agradável, ou o brincar tem alguma funcionalidade dentro dos atendimentos infantis. Por que o brincar? Porque o brincar, ele é crucial para o desenvolvimento da criança. O brincar pertence a esse ambiente ao qual a criança está inserida e relacionado à idade que lhe compete. O brincar é a forma de comunicação da criança com a sociedade e com o mundo. O brincar sempre existiu, muito antes da inserção dele nos atendimentos clínicos. O processo de brincar é algo que está presente na vida da criança, independente da sua condição social, da sua classe social, da sociedade ao qual ela está inserida. O brincar sempre fez parte e vai fazer parte desse período da criança. E é através da brincadeira, então, que nós temos a transmissão de valores, a transmissão das tradições culturais, é onde essa criança passa a aprender, a exercer a autonomia de sua própria condição e passa a se socializar com o outro. A criança, através da brincadeira, ela aprende a controlar o ambiente. É através da brincadeira que são fortalecidas habilidades sociais da criança e também habilidades de raciocínio. Através do brincar é intensificado o contato da criança com o mundo ao qual ela está inserido. Muitas vezes é através da brincadeira que a criança vai expressar os seus sentimentos, os seus desejos e os seus valores, coisas que de outra forma, através da comunicação simples, ela não ainda está apta ou ela não tem habilidades, repertórios comportamentais muito bem estabelecidos e preparados para comunicar esses sentimentos. Então, é através do brincar que nós vamos ter acesso a todas essas expressões, a todos esses comportamentos privados da criança. É através do brincar que nós vamos ter acesso às limitações próprias do seu estágio de desenvolvimento e da sua linguagem, né? Skinner fala que o jogo de brincar livre, o brincar livre tem uma grande diferença, o jogo de brincar livre do brincar livre. O jogo é definido pelo jogar como uma atividade que envolve contingências de reforçamentos planejadas, isto é, regras bem estabelecidas. Então, o jogar dentro do atendimento clínico, ele está relacionado ao estabelecimento de regras e reforçamento planejado, bem importante de ser orientado com relação à diferença entre o jogar dentro da sessão e o brincar livre. Nós temos vários tipos, várias formas de entender esses recursos utilizados dentro da clínica. Então, primeiro a gente pode entender o brincar. O que significa o brincar? O brincar são episódios verbais de interação lúdica, com falas próprias do brinquedo, com brincadeiras, jogos. As falas incluídas nessa categoria podem se referir à leitura de jogos, à execução de atividades definida pelo jogo. Então, é transformar o brincar numa operacionalização, analisar o objeto que vai ser utilizado, quais são as regras, a leitura das regras, a compreensão das regras. A interação ela deve ser lúdica. Através desse brincar, nós vamos entender quais são os aspectos da criança sobre o controle de regras, quais são os repertórios de aprendizado que essa criança já tem desenvolvido. Então, é através desse brincar que nós vamos conseguir levantar essas informações. Nós também vamos utilizar o fantasiar.
né? O fantasiar, então, entende-se por todas as ações ou verbalizações que extrapolam os limites físicos do brinquedo. O brinquedo está ali, é físico, a caixa, as regras, o tabuleiro, as peças, o dado, as fichas, isso é o físico. O fantasiar é aquilo que rompe essa barreira e você começa a trabalhar com a criança o faz de conta, a imaginação, a simulação, e isso significa o fantasiar. Tem que sempre estar envolvido com a interação lúdica, e uma ação ou verbalização deve apresentar conteúdo de fantasia. Quando que a gente não utiliza o fantasiar? Quando a criança ela não está preparada, ela não tem entendimento do que é a fantasia naquele momento da brincadeira e quais são as regras que agora ela precisa cumprir. Né? O fantasiar é extremamente importante, né? Porque traz para a criança, você traz para a sessão, na realidade, toda aquela situação que é da rotina dela. Se você observar uma criança brincando sozinha, ela está fantasiando, ela está conversando, ela está dando nome aos seus bonecos, aos seus carrinhos, aos seus objetos que elas gostam, elas lutam. Então, elas estão sempre dentro deste caminho da fantasia e nós precisamos trazer isso para a sessão, para o atendimento clínico, para que ela entenda e observe que a vida dela está igual e ela está apresentando os comportamentos que ela tem em casa, ela vai também apresentar esses comportamentos dentro do atendimento clínico. Fazer exercícios. É importante essas definições que as autoras apresentam, porque muitas vezes a gente pode incorrer em erros dentro do atendimento. Eu estabeleço o meu atendimento, as minhas estratégias, o que eu quero com aquela atividade naquele momento, mas eu posso misturar os momentos e com isso acabar não observando quais são os comportamentos que eu realmente quero que seja emitido naquela sessão através da minha estratégia escolhida e adotada. Né? Então, por exemplo, se eu vou estabelecer um fazer exercício, é fazer o exercício. O fazer o exercício tem o objetivo de avaliar essa criança sobre qual as suas limitações e suas dificuldades diante de uma atividade. Então, pode ser vamos fazer uma continha, vamos desenhar sobre a história que foi apresentada, vamos fazer um caça-palavras, um pontilhado, colorir. Fazer um exercício, é simplesmente fazer e você observar e entender quais são os comportamentos que aquela criança está emitindo com aquele exercício, com aquela atividade. Se eu começo dentro do fazer o exercício a perguntar sobre a escola, sobre a família, já estou levando para outro caminho, isso já não deixa mais, já deixa de ser na realidade um fazer exercício e passa a ser uma conversa decorrente. Então, qual é o meu objetivo agora? O meu objetivo é observar os comportamentos dessa criança diante de uma atividade proposta? É isso que eu tenho para fazer. Não, eu quero, através desse exercício, levantar situações e hipóteses de coisas que acontecem na escola, com os amigos ou com a família. Esse é outro direcionamento para a sessão, que seria, na realidade, o fazer decorrente, que é o nosso próximo tema. Então, o fazer decorrente é você estabelecer atividades para aquele atendimento e daquele atendimento decorrer em outros temas, em outros entendimentos que você queira levantar para aquele atendimento. Então, se eu vou brincar com fazer uma atividade, um exercício com relação à escola, e eu quero levantar qual que é o comportamento da professora, como essa professora reage na sala de aula, como que é a interação dessa criança com os professores. Aí eu fazer decorrente. Eu levo uma atividade que tem uma relação com alguma outra coisa que eu queira levantar naquele momento. Né? E depois do fazer decorrente, nós também temos as conversas paralelas. São as falas incluídas nessa categoria que se refere, por exemplo, com conversar sobre a escola, ou brincar. Enquanto eu estou modelando de argila, eu começo a perguntar de outras coisas. Veja, a diferença do fazer decorrente com a conversa paralela é que o fazer decorrente, eu estabeleço uma atividade e essa atividade ela vai me direcionar para levantar informações sobre aquele objetivo. A conversa paralela já tem um outro caminho.
A conversa paralela, ela tem como objetivo eu, através de qualquer atividade, levantar informações especulatórias. Então, eu posso estar lá fazendo uma florzinha de argila ou a criança estar fazendo uma florzinha de argila junto comigo e eu levantar questionamentos da família. Tem uma relação uma coisa com outra? Não, não tem uma relação. O fazer decorrente vamos brincar de massinha e aqui vamos fazer a sua escola. E a criança começa a fazer a sua escola e ali você vai levar daquele tema escola, levantar todas as informações que você deseja. O conversar paralelo são conversas aleatórias advindas do seu objetivo, da onde você quer chegar com aquelas informações. Outro ponto é o conversar sobre brincar. Né? São os episódios verbais de interação não lúdica com conteúdo referente ao brinquedo, à brincadeira ou ao jogo. As falas são incluídas nessa categoria, pode se referir a comentários sobre brincadeiras já encerradas, o planejamento de brincadeiras posteriores, comentários sobre os brinquedos, identificar com essa criança como ela interage ou como ela reage com a situação de brincar. O que significa para ela brincar. Inclusive, você vai poder avaliar se a brincadeira que você está utilizando dentro do atendimento está sendo eficaz. É algo que realmente é efetivo para o atendimento, porque muitas vezes a criança ela vai aceitar a brincadeira com você porque ela já passou por um processo onde ela desenvolveu repertórios de ser... de aceitar absolutamente todos os jogos, aceitar todas as brincadeiras ou tudo que é imposto a ela. Então, é importante se conversar sobre brincar para se entender onde que nós estamos chegando, onde nós vamos chegar e quais serão os nossos próximos passos. Aí também temos o conversar outros. São os episódios verbais de interação não lúdica com ações de verbalização referente a quaisquer temas, exceto brinquedo, brincadeiras ou jogos, né? Através do conversar outros, nós podemos fornecer informações sobre a terapia, dialogar sobre a criança, o que ela está aprendendo. Então, conversar outros é conversar sobre temas que não estão especificamente relacionadas ao fazer brincar, fazer jogar ou levantar ou produzir comportamentos específicos. O brincar, tanto em jogos estruturados quanto em atividades mais livres, o clínico, através do brincar, pode estabelecer relações entre o brincar e o cotidiano da criança. Em interações do tipo, vamos conversar e vamos identificar quais são os comportamentos que precisamos atingir com essa criança, né? Os tipos de interações não se restringem ao jogo escolhido. Um clínico hábil, ele pode aproveitar as oportunidades para transitar pelas diversas categorias em praticamente qualquer atividade que realize com a criança. Então, um terapeuta hábil, ele vai estar atento e observador de todas as atividades que estão ocorrendo naquele momento do atendimento e deste modo ele vai conseguir identificar situações que ele possa agir que estejam fora do brincar, fora do atendimento clínico. Então, a criança pediu para ir no banheiro, a criança pede para acender a luz ou apagar a luz, a criança quer ir verificar se os pais estão na recepção. Tudo isso tem que ser observado pelo terapeuta. O terapeuta tem que ser hábil o suficiente para observar quais são os momentos em que ele pode estar agindo e transformando aquela situação de modo a proporcionar para a criança naquele momento, mas também proporcionar para ele material para que ele possa trabalhar de forma mais efetiva, né? O brincar, ele pode ser utilizado como estratégia clínica, visando estabelecer ou fortalecer a relação terapêutica ou engajamento no processo clínico. É diferente, não podemos nos iludir que nós vamos conversar com uma criança, e eu tenho certeza que ninguém se ilude com isso. Não nesse momento até agora, né? Conversar o atendimento clínico com a criança, ou conversar com o atendimento clínico adulto é completamente distinto.
é completamente diferente. Então, o brincar é extremamente importante para o estabelecimento de vínculo e o engajamento da criança no atendimento clínico. Sentar e conversar com uma criança não vai trazer os mesmos benefícios e as mesmas informações que são necessárias do que sentar e brincar. O sentar e brincar vai trazer muito mais subsídio para o atendimento clínico, para que você possa, inclusive, preparar as próximas intervenções, fazer as avaliações funcionais que são extremamente importantes para observar o progresso, o andamento do processo terapêutico, né? Então, não se consegue substituir a brincadeira no fazer infantil, no atendimento clínico, pela conversa. Claro que existem pequenas exceções. Existem algumas crianças que elas não conseguem interagir no processo do brincar. E isso também precisa ser avaliado. Por que ela não consegue? Por que o brincar para ela não é reforçador e não é motivador? Então, é preciso entender e avaliar o perfil dessa criança ao qual está sendo ofertado o atendimento clínico. Então, o brincar ele deve ser utilizado como estratégia de avaliação funcional, como nós já falamos no texto anterior. A avaliação funcional é algo que tem que ser feita a todo momento do atendimento, a todo processo de antes do atendimento, pós-atendimento, o que a família traz de retorno desse atendimento, tem que ser sempre feita uma avaliação funcional disso. Né? Inclusive, a avaliação funcional do brincar em outras esferas, que extrapolem as esferas da clínica, do ambiente clínico. Como que essa criança brinca com esses pais, com os amigos, na escola, qual é o processo que essa criança entende como brincar, né? As autoras também vão falar aqui, que é bem interessante a gente tentar entender um pouquinho sobre isso, com relação ao processo de esvanecimento. O que significa isso? O texto fala assim: o princípio do esvanecimento é o acréscimo ou a retirada gradual de estímulos antecedentes e transferir o controle de uma resposta de um estímulo para outro. Então vamos pensar assim: a criança ela tem uma dificuldade com a matemática. E aí você vai propor para ela um jogo ou qualquer coisa, ou você vai propor para ela um diálogo sobre isso, ou uma atividade que envolva números. Em geral, a criança vai estabelecer um comportamento de esquiva, ela não vai querer fazer essa tarefa. Então, é quando eu consigo, através de um estímulo antecedente, transferir a resposta, o controle de uma resposta para um outro estímulo. Então, através de um brincar lúdico, de vamos achar as pecinhas, vamos brincar de outra coisa e transferir no sentido de a ideia, transferir a ideia, temos um número nesse jogo, o que esse número representa? Aonde é que eu aprendi sobre esse número para que a criança consiga ver algo que antes era para ela aversivo de uma outra forma e, consequentemente, de um modo bastante gradual, ela passe a ver aquela atividade de uma forma razoável. Vamos pensar, então, tirar os números. Uma criança que está sendo alfabetizada e aí ela tem dificuldade em aprender as letrinhas do alfabeto, identificar o que é vogal de consoante. Se você traz para ela apenas um jogo, vamos lá, que letra é essa? Associa o A com a palavra. Isso para ela é o que ela faz na escola, é o que ela está aprendendo lá, e ela está tendo dificuldades e limitações. A questão é trazer esse mesmo cenário de uma forma diferente para o atendimento clínico, e com isso deixe de ser algo aversivo e ela passe a identificar e interpretar como algo muito positivo. Né? O processo de modelagem, então, é outra questão que se coloca. A modelagem diz respeito a qual consequência o clínico apresenta na tentativa de reforçar as respostas da criança. O clínico ele tem que ser muito hábil, ele tem que ser muito esperto para identificar. Nós estamos lá para fazer a modelagem de comportamento. Não estamos lá para fazer modelagem, mas a modelagem faz parte do processo terapêutico. E aí eu preciso estar muito, muito observadora de o que é reforçador para aquela criança. O elogiar pelo elogiar pode parecer algo excessivamente artificial.
que não vai trazer benefícios. Mas em que momento é que eu vou reforçar o comportamento alvo desejado do meu paciente, do meu cliente? Qual é o momento específico que eu posso reforçar? E como eu posso reforçar essa criança? Uma criança que ela não traz nenhuma informação da casa dela, do ambiente dela, pode ser extremamente reforçada quando ela fala uma frase mínima que relate alguma situação da casa. Então, por exemplo, hoje eu comi uma coisa que eu gosto. Esse é o momento para a pessoa, para o profissional, validar essa fala, perguntando sobre esse alimento, o que é, que tipo de alimento, do que é feito, quem foi que fez, por que essa pessoa fez esse alimento para ele. Então você está nesse momento sem elogiar, dizendo, que bom que você me falou sobre esse alimento. Mas eu consigo reforçar de outras formas, através de outros caminhos, para que essa criança continue verbalizando, para que se sinta reforçada a verbalizar. Então, o processo de modelagem não está especificamente relacionado ao fato de ficar elogiando e reforçando insistentemente um comportamento mínimo que apareça, mas sim ficar atentos a observar quando esses comportamentos são emitidos e, nesse momento, validar esse comportamento. Muitas vezes de uma forma indireta e que a criança ou o adolescente não vai estar percebendo que isso está ocorrendo ou que isso está acontecendo durante o processo terapêutico. Nós precisamos também trabalhar com o bloqueio da esquiva. Bloquear os momentos que são apresentados à esquiva da criança durante o atendimento, né? Ao mesmo tempo que se constitui em uma consequência para a esquiva da criança, é um estímulo discriminativo para a emissão de respostas alternativas, que seriam então reforçadas no processo de modelagem. Por exemplo, se a criança ela não quer mais jogar, ela desiste, ela joga as peças, diz que nós precisamos bloquear esse momento da esquiva, trazendo outras formas de relacionamento com essa criança, né? Não é, você não pode desistir, quem desiste não consegue as coisas, né? Mas sim, qual era o nosso combinado? Será que o próximo jogo que nós tínhamos combinado, a regra não era, vamos jogar esse para depois aquele? Se a gente parar agora, a gente não vai poder jogar o próximo. Então, nós estamos bloqueando esse processo de esquiva. Se eu estou jogando com personagens, ou até mesmo com pecinhas, né, pininhos, eu vou perguntar para o meu pininho se ele quer parar. Será que, se o meu pininho conversar com o seu pininho, ele também vai querer parar? Será? Então, é pegar esse caminho para bloquear esse processo de esquiva e a gente conseguir com isso continuar o objetivo da tarefa, da atividade e levantar as informações que são necessárias para o atendimento e produzir com isso uma mudança significativa de comportamentos ou levar a criança, o indivíduo, a desenvolver um novo repertório, uma nova habilidade, novas habilidades de comportamentos que antes não existiam. Gente, como eu disse, esse é apenas um recorte do texto proposto para essa última aula do bimestre. Claro que o texto está um texto muito simples de ler, não está um texto com uma certa dificuldade de vocabulário para entendimento, é um texto muito tranquilo. Eu espero que vocês façam a leitura dele e, com base nessa videoaula, vocês possam responder então aquela perguntinha que eu vou deixar lá para vocês no sistema Moodle e que vai computar a presença de vocês. Estou à disposição durante o nosso período de aula através do nosso grupo de WhatsApp para responder todas as dúvidas que vocês tenham com relação a essa atividade, com esse texto proposto para o dia de hoje. Fiquem em paz, espero que possamos nos ver em breve. Já não sei vocês, imagino que vocês nem tanto, mas eu estou já com muita saudade de vocês e gostaria muito de poder ter esse retorno físico de vocês. Mas nesse momento, deixo aqui para vocês o meu abraço virtual. Até a nossa próxima aula. Um grande beijo a todos.